Glórias a Deus, a paz do Senhor para as congressistas mais animadas dessa nação. Não, minha irmã, peraí, cadê as irmãs animadas, as mais animadas? Eu vou falar para vocês que Abreu e Lima é diferente demais. É diferente. O ambiente aqui é diferente. Glórias a Deus. Eu quero dizer nessa manhã que eu estou muito feliz por essa oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui com vocês mais um ano. Que Deus poderosamente possa abençoar a vida de todas vocês que estão aqui todos esses dias, vencendo cansaço, vencendo batalhas para ouvir o Senhor falar. Que o Senhor abençoe todas vocês, que o Senhor abençoe o pastor dessa casa, pastor José Lucena, que Deus abençoe a nossa querida irmã Iraci, que Deus abençoe a nossa amadíssima irmã Roberta, toda essa família tão especial, que Deus possa abençoar vocês. E louvando a Deus pela vida dos servos dele, faz com todas as irmãs que estão aqui, todos os pastores envolvidos para que isso aqui acontecesse, porque enquanto nós estamos aqui no templo, existe uma equipe trabalhando sem parar. Então que o Senhor abençoe a todos que estão participando desse congresso. Igreja do Senhor, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia comigo, e enquanto você abre o texto, eu preciso contar algo aqui. Gênesis capítulo 49, versículo 22 ao versículo 24. Enquanto você procura o texto, não fugindo do tema proposto ao Congresso sobre florescer, mas com uma visão diferente, assim que o Senhor confiou a mim, antes de começar a palavra, preste atenção aqui, olha aqui para mim. Eu disse à irmã Roberta que eu contaria isso nesse altar. Eu disse a ela que eu contaria nesse altar. Porque esse altar é altar de testemunho. Quer sejam coisas pequenas ou coisas muito difíceis, esse altar é lugar de testemunho. O primeiro semestre do ano de 2024 foi muito difícil para mim. Eu estava com uma infecção no meu sangue e ninguém descobria o que era. Eu só piorava em sintomas, comecei a ficar muito debilitada, pedi oração nas minhas redes sociais, a amigos próximos, as minhas intercessoras que estão assistindo agora intercedendo por mim, mas não contei a ninguém de fato o que eu estava vivendo. Até então eu pensei que poderia ser a anemia que se agravou, alguma enfermidade, alguma inflamação, alguma infecção no meu organismo, mas aí então eu descobri que eu estava com leucemia. E aquilo me abalou demais, aquilo abalou a minha família. E eu não contei a ninguém, só pedi oração. Fui pregar em São Luís do Maranhão, enferma, cansada, debilitada. Ao chegar lá, sem ninguém saber de nada, o Senhor tomou a boca de uma profeta e disse assim para mim: hoje o Senhor está te curando dessa leucemia. Está visitando o teu sangue e você pode repetir os exames porque não vai dar nada nos exames. Fiz os exames com urgência. Tudo que é tipo de exame eu fiz. Tudo que você imaginar eu fiz. Fui na hematologista com urgência, entreguei os exames de sangue e ela disse para mim: você não tem mais nada. Quando eu pensei que aos 28 anos eu entraria por um caminho de dor, fazendo quimioterapia, perdendo muita coisa, sendo quebrado, o Senhor me disse: você florescerá mais uma vez. E eu não poderia começar a mensagem dessa manhã sem dizer isso a alguém aqui. Você que está ouvindo esta palavra está debaixo de uma sentença que veio do homem. O Senhor manda eu dizer a você: se prepara, porque o teu pior momento vai se transformar em testemunho na tua boca. Glória, glória, na marasolécia. Aleluia. Gênesis capítulo 49,
versículo 22. Nos diz assim a palavra do Senhor: José é uma árvore que floresce. Árvore que floresce junto de uma fonte. E os seus galhos correm por cima das paredes. Com rancor os arqueiros o atacaram. Lhe atiraram flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme. Os seus braços ágeis para atirar. Isso tudo pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor e a rocha de Israel. E você diz um amém? Amém. Fala para quem está do seu lado: essa manhã você vai ressurgir para florescer. Quem acredita no poder dessa palavra? Aleluia. Aleluia. Igreja do Senhor, já fazia 17 anos que Jacó estava habitando na terra do Egito, conforme nós vemos o texto de Gênesis 47, 28. E Jacó, agora sentindo que estava próximo o dia da sua partida, da sua morte, como toda patriarca da época, ele vai reunir todos os seus filhos ao redor da sua cama, para liberar bênçãos futuras sobre a vida de cada um deles. É interessante que Jacó estava debilitado, mas a sua voz é muito firme ao declarar. E ele então começa dizendo, e você pode notar isso em todo o capítulo 49. Ele vai dizer: Rubem é o meu primogênito, é o sinal da minha força e do meu vigor, impetuoso como as águas. Mas subiste ao leito do teu pai e desonrou o meu nome. Simeão e Levi sempre serão irmãos, e as suas espadas armas de violência. E eu os dividirei pela terra de Jacó. Judá, os teus irmãos te louvarão. A tua mão estará no pescoço dos teus adversários. Como um leão você se assenta, mas como uma leoa você se deita para descansar. Quem é que tem coragem de despertar você? Zebulon se tornará um grande porto. Navios de mercadoria se chegarão até ele, e as suas extremidades serão estendidas até Sidom. Isacar será forte como um animal de carga, e ele habitará no meio de todas as suas riquezas. Dan defenderá o direito do oprimido, e ainda dirá: pode esperar, ó Israel, porque do Senhor vem a nossa libertação. Gade será atacado por um bando, mas ele terá força e astúcia para atacar o bando que o atacou. A mesa de Azer sempre será farta, reis se assentarão e comerão das suas delícias. Naphtali será como uma gazela solta, e é por isso que a sua alma sempre estará em festa. Benjamim é como um lobo predador. Pela manhã ele caça e pela tarde ele reparte tudo que caçou. E José, José, você é um ramo frutífero, uma árvore que floresce, que está junto de uma fonte, e os seus ramos correm por cima das paredes. Aleluia. Aleluia. Se você parar para perceber, todas as bênçãos que Jacó está verbalizando para a vida de cada um dos filhos, ele usa expressões idiomáticas no seu sentido figurado. Ele diz que um filho será como um porto de tanta riqueza que ele vai ter. Ele diz que a força de um outro filho será como um animal valente e viril, acostumado ao trabalho pesado. Só que interessante também é que todas as colocações de palavras a respeito dos filhos estão falando sobre futuro, exceto a de José. José não. José não é sobre futuro. José não é sobre o amanhã. José é sobre o agora. Carol, me prova, te provo. O versículo que nós lemos, versículo 22. José. Ele não diz José será, ele diz José, você já é. Árvore que floresce, ramo que frutifica, floresceu na minha casa,
floresceu na casa de Potifar, floresceu no cárcere, floresceu no palácio de Faraó e floresceu no governo. Todo lugar que você foi inserido, plantado, colocado, você floresceu. E não é sobre o lugar que você pisou, José, mas é sobre quem entrou com você nesse lugar. Aleluia. Não é sobre o teu pé ter pisado ali, mas é quem pisou contigo primeiro. E o Senhor está dizendo para alguém nessa manhã: sabe qual é o teu segredo? É que talvez para alguém ainda vai, só que para você já começou a acontecer. Para você já começou a acontecer. Jacó chama José para perto nesse dia, não para fazer ele entender quem ele seria, mas para fazer ele entender quem ele já era. E o Senhor disse a mim que essa manhã é manhã de filhas e filhos virem para perto do Pai, porque o Pai precisa nos fazer entender não que seremos, mas que já somos chamadas para frutificar, chamadas para florescer, independente do lugar. Independente do lugar. Independente de onde você é inserida, colocada, plantada, chamada para florescer, chamada para frutificar. É essa situação que Jacó está passando para José aqui. Você foi chamado, escolhido para isso. É por isso que todas as vezes que José entrava em um lugar, a Bíblia diz o seguinte: e o Senhor era com ele. É com ele na casa de Jacó, é com ele na casa de Potifar, é com ele dentro do cárcere e é com ele dentro do palácio. Tudo que José colocava a mão prosperava, porque o Senhor era com ele. Tudo que José fazia acontecia. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Não é sobre você, é sobre quem está contigo. É por isso que floresce naquela congregação, é por isso que floresce naquele trabalho, é por isso que floresce nessa casa, é por isso que floresce no dia mau, no dia da crise, no dia da dificuldade. Eu estou pregando nessa manhã para a mulher que foi inserida por Deus, está dizendo: Carol, é aqui mesmo que eu vou frutificar, é aqui mesmo que eu vou florescer. E Deus está dizendo: é aí mesmo que você vai florescer. Vai aí. Fala para a irmã que está do teu lado: é lá mesmo. É lá mesmo. Às vezes, pela mudança de ciclo, pela mudança de ambiente, pela mudança de situação, nós nos esquecemos quem somos. É por isso que Jacó está dizendo para José de uma maneira tão veemente: você não vai, você já é. Entenda quem você é e nunca mais você vai depender da opinião de ninguém sobre você. Você já é. Uma árvore que floresce, um ramo que frutifica. E por quê? Por que eu sou? Por que eu floresço? Por que eu frutifico? Porque você está junto de uma fonte. Dentro do contexto bíblico, minhas irmãs, fonte não é poço. É muito diferente. Poço quer dizer sobre trabalho para tirar águas paradas para o seu uso e benefício. Não é isso que acontece com Rebeca, quando por uma oração que o servo de Abraão havia feito, Eliezer, Rebeca vai lá, tira a água do poço, dá de beber para ele e para os seus camelos como uma resposta de oração. Ela teve que trabalhar para ter aquilo. Ela teve que ir se esforçar para ter aquilo. Só que Jacó não está dizendo que José está do lado de um poço para que alguém tivesse o trabalho de ajudar ele a crescer. Não. Jacó está dizendo: esquece poço, você está junto da fonte. E sabe qual é o segredo da fonte ser diferente? Porque fonte surge do nada. Do nada! Fonte aparece do nada, como algo de repente, como algo sobrenatural, submerge da terra, aparece da terra uma nascente, uma fonte, de repente ali começa a água a fluir. Não é sobre água parada, mas é sobre água que flui. A prova disso dentro do contexto bíblico é que quando Agar não tem uma gota de água dentro do odre, já deixou Ismael na distância de um tiro de arco, a Bíblia vai dizer que agora o Senhor abriu os olhos dessa mulher e ela viu uma fonte, porque fonte é assim, é sobrenatural. Fonte
fonte é assim, é de repente. Sabe o que o Senhor falou para mim nessa manhã? Se tem alguma mulher que acredita comigo, vai receber. O Senhor falou para mim, essa manhã é manhã do de repente. Tem gente pensando que não vai suportar, tem gente pensando que já acabou, tem gente pensando que não tem onde vir o meio e a situação para melhora. Só que Deus está dizendo, essa manhã no de repente eu te visito, no de repente eu te curo, no de repente eu te levanto. De repente. Porque era como se Jacó estivesse dizendo para José, você não dependeu de ninguém para florescer em lugar nenhum. Não cresceu porque alguém foi no poço tirar água para você, que é uma árvore que floresce para que você desse os seus frutos. Porque ainda que ninguém queria te ajudar a crescer, ainda que ninguém queria ver você florescer e frutificar, o tempo todo a fonte estava junto de você. Quem anda com fonte, minha irmã, cresce sob pressão. Quem anda com fonte cresce debaixo de ameaça. É o diabo falando, vou matar, vai morrer, vou fechar, vou tocar. E você dizendo, de repente vai acontecer porque estou do lado da fonte. Pode não ter água no odre, pode Ismael estar debaixo de sentença. Só que o anjo ainda desce para abrir visão para a mulher dizendo, olha a fonte, Agar. Enche do teu podre, Agar. Lemai, Odécia. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado, fala para ela. Essa manhã é o de repente para você. De repente. De repente. Aleluia. 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 Em nenhum lugar, José, você precisou que alguém fizesse algo para que você crescesse, para que você florescesse. Debaixo de ameaça, de pressão, de intriga e oposição, você floresceu e cresceu, porque o tempo todo a fonte estava contigo. E deixa eu te contar ainda mais. Além de você ser uma árvore que floresce, está do lado de uma fonte, os seus ramos correm por cima dos muros. O sentido dessa palavra ramo que aparece aqui no versículo não é galho, mas é raiz. Fala comigo, raiz. E a botânica dá um nome para árvores que as raízes são aéreas. Não são raízes invisíveis, mas são raízes expostas. Existe o famoso salgueiro de Bengala, que é uma árvore muito grande, porém a sua raiz é maior do que os seus galhos. A sua raiz é maior do que o seu tronco. É basicamente isso que Jacó está dizendo para José. As suas raízes são maiores do que você. Será que você pode dizer isso para a irmã que está do seu lado? As suas raízes são maiores do que você. O Senhor não está procurando gente grande, sim gente profunda. Porque tem hora que o tronco vai ser pequeno, o galho vai ser pequeno, a folha vai ser pequena, a aparência vai ser pequena. Só que a raiz vai ser maior do que você. A raiz às vezes é maior. A maior evidência que Jacó está trazendo esse sentido para o texto é que ele vai dizer, a tua raiz é tão maior do que você que ela está correndo por cima da parede. Sabe o que significa a parede aqui, minha irmã? Impeditivos. Impeditivos que olham para alguém que está em crescimento e dizem, até aqui que você vai. E pensa numa coisa frustrante, irmã. É quando nós queremos avançar e a doença, a luta, a porta fechada, a crise fala, é até aqui.
Você não entende nada. Você começa a não compreender o porquê que a situação está acontecendo. Você está em todo gás querendo vencer, todo gás querendo crescer, todo gás querendo ir adiante, e a situação está dizendo, é até aqui. É basicamente isso que Jacó está dizendo para José entre linhas. As paredes, as muralhas se colocou na tua frente dizendo, é até aqui que você vai. Só que deixa eu lhe contar um segredo no texto. Jacó está dizendo, se a muralha te impediu aqui, você terá força para passar por cima dela. Cadê você que veio acreditando que essa manhã é do de repente? Levanta as suas duas mãos lá em cima. No lugar que essa palavra está chegando. É na solerremácia. O Senhor está liberando uma ordem no mundo espiritual. Que ordem é essa, Carol? Ou a muralha vai ter que cair, ou você vai começar a correr por cima dela. Mas parar você não vai receber graça. Receba ousadia, receba autoridade, receba poder. Fala para quem está do teu lado, pega na mão dele e libera a palavra. É melhor a muralha cair, e se não cair, você vai passar por cima dela. Olha José correndo por cima da parede. Olha a raiz de José correndo por cima do muro. É Deus falando nessa manhã, a doença não vai te parar. Esse problema no casamento não vai te parar. A situação que aconteceu na tua casa não vai te parar. Se tentar parar ali, o Senhor está dizendo, a tua raiz é maior do que você. Vai florescer. Vai florescer. Vai florescer. Uremacando ela é remácia. Tá pensando o que, José? Passou tudo o que passou para a parede te parar agora? Hã? Tá pensando o que, José? Viveu tudo o que viveu, sofreu tudo o que sofreu, para essa muralha te parar agora? Eu não estou falando só que você vai passar por cima, eu estou falando que você vai correr em cima disso. Tem mulher que veio para essa semana aqui do congresso completamente com a vida paralisada. Tem gente ouvindo essa palavra completamente paralisado. Não consegue romper, não consegue ir adiante, não consegue fazer as coisas que fazia. E o Senhor está dizendo, hoje eu estou te dando unção. Não só para que você passe e rompa, mas que para você corra por cima de tudo isso. Vai correr, vai romper, vai passar, vai vencer, lemai. Passa, José. Porque você floresce, está junto de uma fonte e vai correr sobre os muros. Isso aqui é o versículo 22, minhas irmãs. O 23 já muda todo o contexto. Muda toda a conversa, muda toda a fala. O 23 agora é sobre um outro tema. Que tema é esse? Jacó agora está fazendo uma denúncia. Preste bem atenção no que eu estou dizendo aqui. Jacó está fazendo uma denúncia. Porque ele diz assim, os flecheiros lhe atiraram flechas para o matar. Sabe qual é a denúncia aqui? Jacó está denunciando os próprios filhos, que estão ao redor da cama junto com José, e passou boa parte da vida atingindo José, e é o flecheiro da história. Que coragem é essa, Carol? Que coragem é essa de Jacó de denunciar as ações dos próprios filhos? A Bíblia diz em Gênesis 48:10 que os olhos de Jacó já estavam enfraquecidos. Ele não enxergava mais por causa da idade. Só que a Bíblia diz em Gênesis 47:31 que em meio a essa debilidade, Jacó estava apoiado no seu cajado. Sabe que coragem é essa? A de não enxergar tudo o que acontece por ser humano, mas está sustentado no cajado para falar o que tem que ser dito.
Quem está sustentado e sustentado sob o cajado não tem medo de falar. Não tem medo de mostrar qual é a situação. Minha irmã, eu estou sentindo uma graça tão poderosa de liberação aqui. Porque tem irmãs aqui, tem gente ouvindo esta mensagem nesta manhã, que não tem mais autoridade no lugar que foi inserido e inserida. Ninguém dá valor à palavra que sai da tua boca. Ninguém dá valor àquilo que você faz. Só que o Senhor está dizendo, pega esse cajado na tua mão hoje. Você pode não enxergar a situação no todo, mas o cajado ainda te sustenta para te mostrar o que está acontecendo. Pega esse cajado aí, pega essa autoridade aí, pega essa unção aí, pega essa ousadia aí. Você vai voltar a falar e ter respaldo no que fala. Você está achando que Jacó está passando a mão na cabeça de filho? Não foi flecheiro a vida inteira? Não maltratou José a vida inteira? Por que agora na história quer aparecer como irmão que ajudou? Tem gente que vai ter que sustentar o que faz contra o outro. Porque Deus é amor, mas também é justiça. Tem gente que está lá tentando te cortar daqui, tentando te cortar de lá. Tem gente que está lá olhando para o poço dizendo, se depender de mim não floresce, não cresce, não frutifica. Tem gente que está lá dizendo, não vou ajudar em nada, se depender de mim é disso para pior. Só que o Senhor está dizendo, o tempo vai revelar quem é irmão e quem é flecheiro. Há um teor de justiça nessa manhã, nessa casa. E se eu fosse você, eu levantava a mão para receber essa palavra, porque Deus está dizendo, eu vou mostrar quem é irmão e quem é flecheiro. Tocaram em você, serva de Deus, pensando que era qualquer uma. Tocaram no teu nome pensando que era qualquer coisa. Só que o Senhor está dizendo, aqui não. Oremácia. O canderremassele de ócia. Uremio derrecele de oremaio derressolerécia. O Deus de justiça está movimentando os mundos espirituais. Reba. Eu vou mostrar quem é o flecheiro na história. Sim, flecheiro atirou flecha contra José para o matar. Você se assusta com essa denúncia, sim ou não? Irmãs, a gente se assusta com o que Jacó está dizendo dos próprios filhos, revelando a verdade. Assusta. Aí você se pergunta, Carol, por quê? Por que os irmãos eram tão hostis com José? Por que os irmãos se opunham tanto contra José? Ao ponto de Jacó falar, lançou flecha, não é para ferir não. Porque tem gente que não quer parar a gente, quer matar de vez. Porque deixa eu te contar o segredo, minha irmã. Se parar você aqui, você vai ser colocado em outro lugar. E lá você vai começar a florescer e frutificar. Não é esse o impasse que Isaac vive? Ao ponto dos filisteus falarem, até no vale de Gerar, esse homem consegue colher, plantar e colher de novo. Porque não adianta, tem gente que não vai querer te parar, vai querer matar de vez. E é esse o sentido da palavra aqui. Os irmãos não quiseram te matar, José. Os flecheiros não quiseram te ferir. Ai, feriu meu irmão. Não, ele quis te matar de vez. Aí você se pergunta, Carol, por quê? Gênesis 37, 2 motivos. Primeiro motivo, a Bíblia vai dizer que aos 17 anos, José ia com seus irmãos para apacentar as ovelhas e as cabras do seu pai. 17 anos não era uma idade precisa para que um rapaz escolhesse ir trabalhar. Os mais velhos faziam isso, amém? Os mais velhos faziam isso. Tem Rubem, tem Simeão, tem Levi, tem Judá, tem os mais velhos para fazer. José não precisava ir, porque 17 anos não era uma idade imposta para que ele fosse cuidar de ovelha e cabra. Só que a Bíblia está dizendo que ele vai.
E sabe o que enfurece os irmãos? Não é apenas que José vai e tudo que ele vê, chega em casa, conta para o pai. É que ele não tem motivo para ir, mas ele vai. Porque enquanto os mais velhos vão cuidar de ovelha, vai cuidar de rebanho, vai cuidar de cabra, porque é obrigado a ir, o mais novo nem precisa, mas vai porque ama, não é obrigado. Sabe o que faz irmão se tornar flecheiro? É que enquanto eles estão acostumados a fazer por obrigação para o pai, a gente está lá fazendo porque ama. Está dirigindo o trabalho porque ama. Está regendo o conjunto porque ama. Está cantando porque ama. Está aconselhando a irmã porque ama. Está fazendo visita no lar porque ama. Está cuidando de ovelha porque ama. E gente que já se acostumou em trabalhar para o pai porque é obrigado, sempre vai olhar para o irmão que faz por amor e não vai entender nada. Só que Deus está falando nessa manhã para quem trabalha por amor, para quem cuida por amor, para quem se posiciona por amor. O teu negócio é comigo. Não para. Não para. Levanta as suas mãos que eu estou sentindo uma atmosfera diferente aqui. Tudo aquilo que queria te parar, vindo de ações de irmãos flecheiros, o Senhor está dizendo: eu estou neutralizando hoje. Recebe essa autoridade para continuar avançando. Ninguém gosta de você cuidando de ovelha, ninguém gosta de você fazendo por amor. Vai porque é para o Pai. Aleluia. É maior derrece. Não quer fazer nada, mas está incomodada com quem faz. Não se posiciona, mas está incomodada com quem se posiciona. Aí tem irmã que está em todo gás, trabalhando para Jesus, fazendo para Jesus porque ama a presença, porque ama a palavra, porque ama a oração, porque ama o altar. Aí vem um flecheiro falando assim: faz para se aparecer, faz para se mostrar, faz para isso, faz para aquilo. Só que deixa eu te contar um segredo no texto, tá? Na palavra. Jacó sabia quem é que chegava todo dia com a verdade em casa. Se eram os mais velhos ou se era José. Tá preocupado e preocupado por quê? Se o pai sabe da tua verdade. O Celestia. Essa área precisa florescer na vida de alguém aqui. Essa autoridade precisa florescer na vida de alguém aqui. Florescimento na tua área de dependência em Deus. É você estar ali por Ele, não por ninguém. Ainda que ninguém queira, tô lá porque eu amo trabalhar pro Pai. Segundo motivo. Os sonhos. José sonha, copeiro sonha, padeiro sonha, faraó sonha, mas irmão não. Vê o texto, vê a história. Todo mundo sonha, menos os irmãos de José. Porque tem quem está gastando tempo impedindo o florescimento de um sonho, não tem tempo para viver o próprio propósito. Vai começar a viver a tua vida quando? Vai começar a viver a tua chamada quando? Mas é que ela foi pregar lá, né? Que ela foi cantar lá, né? Mas é que ela foi para aquela região. Mas é porque está acontecendo isso com ela e contigo. Minha irmã, a gente não vai florescer apenas de graça, poder não, mas de amadurecimento. O Senhor não quer que você se encha aqui, mas não seja madura. O Senhor nos chamou nessa manhã para nos dizer através da palavra: seja cheia, mas também seja madura. Florescimento. Tem
sonho que é para florescer, que é para acontecer, tem áreas que é para deslanchar, só que tem gente que fica preso na história alheia. Fala para quem está do teu lado aí, vive a tua história. Viva o que Deus tem para você. Você começa a entender por que os irmãos são tão hostis. Por que tem tanta amargura? Não consegue sonhar, não consegue florescer, não consegue fazer nada. Ainda se incomoda com José porque faz por amor. É claro que vai atirar a flecha para matar, vai querer acabar de todo jeito. Só que aí entra o versículo 24. É o pai que está falando aqui. Quem é que está falando? O pai Jacó está dizendo assim, ó. Contudo, José, o teu arco susteve-se no forte. Sabe o que Jacó estava dizendo aqui entre linhas? Quando todo mundo pensou que quebrou você, que matou você, lá aparece você governando uma outra nação. Olha você ressurgindo de novo. Olha você florescendo de novo. Porque a túnica manchada não quebrou você. A calúnia dos irmãos não quebrou você. A casa de Potifar e as investidas da mulher leviana dele não quebrou você. O cárcere não quebrou você. Tudo que fizeram contra você não teve o poder de te quebrar. Se a intenção era vou cortar, vou quebrar, mal sabiam eles que tudo isso acabou te favorecendo. Você não vai quebrar, minha irmã. Não vai morrer, não vai quebrar, não vai falir. Né, maçolécia. Quando todo mundo pensou, acabou, não floresce, não frutifica, não sonha mais, não tem túnica de várias cores e sem costura, não é mais o amado da casa, o querido da casa, não tem mais vez, morreu, já era, lá está você. Outra terra, outro lugar, outro governo, e deixa eu te falar, está governando porque um sonho te mostrou o destino, mas outro sonho te colocou dentro dele. O que Deus começa, Deus é poderoso para levar até o final. O Deus que levanta também é o Deus que sustenta. Quando todo mundo pensa, não tem mais, não tem como, já era, acabou. Lá está você. Você ressurge. E não é apenas ressurgir, porque o texto fala o seguinte, irmãs. O teu arco susteve-se no forte. Sabe o que significa a palavra susteve-se dentro desse texto? Reaparecer e permanecer. Jacó basicamente estava dizendo o seguinte para José. Você não apenas ressurgiu, mas você permaneceu sendo assim. Chegou no governo e continuou no governo. Eu posso liberar essa palavra sobre a tua vida. Levanta as suas duas mãos. O Senhor não vai permitir, minha irmã, que você comece a florescer e de repente se quebre, e de repente se envergue, e fique por isso mesmo. Porque a gente pode até se envergar, a gente pode até entrar num momento de fragilidade. Só que nessa manhã o Senhor está dizendo, não é assim que acaba a tua história. Você vai ressurgir e vai permanecer. Eu estou pregando para gente que foi cortada, tirada, deslocada, enterrada,
que está debaixo de palavra não produz, não é frutífera, daí não sai nada, daí não vira nada. Eu estou pregando para pessoas nessa manhã que está debaixo de especulação alheia, que está debaixo de achismo alheio, que tem gente dizendo não vai, só que o Senhor está dizendo a tua história não vai ser definida nisso. Ela é maraçolécia. Se o pai Jacó está dizendo vai florescer porque é árvore frutífera, o Senhor está dizendo até o fim eu vou mostrar que contra os frutos que você gera não existe argumento nenhum. Os teus frutos falarão por você. É maior de Alewas. Eles estão até pensando que é o fim. Eles estão até pensando que não floresce mais. Só que o Senhor está dizendo nesta manhã: hoje você ressurge. E sabe qual é o segredo de nada, minhas irmãs, do que aconteceu contra José? Foi capaz de parar, de quebrar, de matar ele, por mais que parecia que era isso. Jacó nos diz: pelas mãos do valente de Jacó. É como se Jacó estivesse dizendo: sabe por quê você permaneceu, reapareceu e agora frutificou ou floresceu? Porque o tempo todo você estava nas mãos dele. Viveu quase, mas superou. Quase quebrou, mas superou. Quase parou, mas superou. Quase morreu, mas superou. Quase largou, mas superou. Quase faliu, superou. Quase separou, superou. Eres, é mais. Orecandel lehessai. Tem muita gente que está ouvindo essa palavra, que está debaixo desse quase. Mas o Senhor está dizendo no início do novo semestre do ano de 2024, hoje eu estou visitando também, estremecendo algumas coisas e dizendo, até dezembro eu vou mostrar para você que eu tenho o poder de fazer coisas que estavam quase parando, quase largando, voltar à vida. Minha irmã, receba a vida, receba a vida, receba a vida, receba a vida, receba a vida. Vou liberar porque eu sinto de liberar. Essa doença não é o teu fim. Essa crise não é o teu fim. Posso liberar? Se prepara para esse segundo semestre. Tem gente que vai sair do aluguel aqui. É para florescer, estou liberando, vai florescer. Primeiro semestre foi de plantar nas lágrimas. Primeiro semestre do ano de 2024 foi de tormenta, de vento, te envergou, quase quebrou, quase tirou raiz. E você dizendo, Deus, não vou suportar. O Senhor está dizendo, se prepara, porque segundo semestre é para correr por cima da parede. E se a parede não cair, a gente vai passar por cima dela. Vai sair do aluguel, vai sair. Vai ter salvação naquela casa, vai ter. Há uma ordem sendo liberada sobre casas aqui, sobre famílias aqui. O Senhor está dizendo, bicho, solta esse homem agora.
É maio de olehemia, derressala de oremas. Cadeia do vício, cadeia da prostituição. Solta agora essa moça. Solta agora esse rapaz, eu estou liberando aqui. Minha irmã, você não vai florescer apenas nos átrios do Senhor. Você vai florescer na tua casa também. A tua família florescerá com você também. Se prepara para viver uma nova estação nesse ano de 2024. Oremaracandele sala de Orécia. Pode voltar e repetir o exame, não vai ter cirurgia. Chega, minha irmã, chega dessa dependência desse remédio para dormir. Essa cadeia está sendo quebrada agora. É solerema, dalacé. Florescer, florescer, florescer. Florescer. Todo lugar, José, todo lugar, toda estação, todo ambiente. Pisou, chegou, o Senhor pisou contigo e chegou contigo. Floresce, acontece, ressurge novamente. Era para quebrar, não quebrou. Era para morrer, não morreu. Era para parar, não parou. Era para desistir, não desistiu. Porque o tempo todo a tua raiz que passou por cima da parede, diante da palavra que eu libero, estava nas mãos do valente de Jacó. Teu arco não quebra, ao contrário, as tuas mãos recebem força para tirar mais longe. Os teus pés não vão ficar parados pelas paredes, porque as tuas raízes vão passar por cima delas. Nada do que te parava vai ter o poder de fazer isso mais uma vez. O Senhor está dizendo: foi até hoje, foi até hoje. Cadê você para adorar comigo? Foi até hoje, Eremácia, Orecandele Maraçai, minhas irmãs do altar, foi até hoje, galeria, foi até hoje, nave da igreja. Se coloca de pé. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.